Oi pessoal, na terça-feira eu postei aquele vídeo sobre a situação dos contratos de trabalho nessa pandemia do coronavírus. A gente falou um pouquinho sobre as medidas que o empregador pode adotar para garantir o pagamento dos salários do empregado e se resguardar aí com os direitos trabalhistas. E muita gente me perguntou sobre a questão dos domésticos. Como fica a situação dos domésticos durante esse período de pandemia do coronavírus? O que a gente tem que lembrar é que os trabalhadores domésticos, eles já têm reconhecidos todos os direitos que são estendidos ao trabalhador seletista, ao trabalhador comum. Então não existe mais aquela diferença entre trabalhador doméstico não ter FGTS, trabalhador doméstico não ter horas extras, trabalhador doméstico não ter seguro-desemprego, porque a lei tratou de uniformizar os direitos de todos os trabalhadores. Então, partindo dessa premissa, a gente pode dizer que todas as medidas aplicáveis ao trabalhador comum se aplicam ao doméstico também. Então, você pode dar férias ao seu empregado doméstico, tá? Faz o pagamento do terço e ele fica aí afastado por estar de férias. Caso não seja viável as férias, ou o empregado não tem direito adquirido às férias, ou você não tem como pagar o terço constitucional das férias, você pode fazer com que o empregado faça o banco de horas. Se ele tiver saldo já positivo de horas trabalhadas, ele compensa essas horas em casa, recebendo o salário de forma normal. E se ele não tiver saldo positivo, você pode optar por deixá-lo em casa e essas horas irem se acumulando, e quando ele retornar ao trabalho, ele precisará ficar aí 2 horas a mais além da sua jornada de trabalho, ou trabalhar em dias que ele costumeiramente não trabalha, como é o caso dos sábados. Nem todo empregado doméstico trabalha aos sábados. Então ele pode ser solicitado a trabalhar aos sábados até que ele consiga compensar todas as horas que ele passou em casa durante esse período, digamos, de quarentena. Se optarem pelo regime desse banco de horas, obviamente, por não estar presencialmente na casa, na residência da família, fica dispensado o pagamento de vale-transporte, tá? Porque o vale-transporte ele serve para ressarcir o gasto de deslocamento. O importante é a gente saber que a maioria dos empregados domésticos se dirigem às suas residências, seus locais de trabalho, com transporte público. A gente sabe que o transporte público é um foco muito grande de contaminação, então a gente precisa ter aí empatia, conversar com o nosso empregado doméstico, explicar as situações, os direitos que ele tem, para que a gente consiga evitar inclusive a contaminação de nossas casas, porque ele acaba vindo, traz a contaminação do transporte coletivo, retorna para a casa dele. É um caso de saúde pública, a gente precisa ter empatia, ter consciência, saber que o que a gente quer que seja feito em nosso favor, pelo nosso direito, a gente também precisa reconhecer em relação ao outro. Então a gente tem que ter muita consciência, e aí também fica um pedido para você que recebe salário fixo, e tem diarista, tem pessoas que trabalham aí de forma esporádica e que com certeza vão ficar sem ter como trabalhar. Se você puder, se você realmente tiver como, que mantenha o pagamento desses profissionais, das diaristas, aqui o caso é trabalhador doméstico, às vezes a pessoa não tem empregado doméstico, mas tem diarista, que continue fazendo pagamento, porque às vezes esse é o único pagamento, é a única fonte de renda desse trabalhador. Tá? É isso, eu sigo à disposição de dúvidas, de perguntas, e crendo que a gente vai passar por esse momento de crise com muita sabedoria e com vitória.